Meus irmãos, somos gratos, irmãos, aqui presentes, e também que nos visita também, e os hinos que nós cantamos, somos gratos a Deus, tudo por isso. Então vamos continuar o estudo que domingo passado eu estava estudando sobre a parábolas de Jesus, lá em Mateus capítulo 13, e nós fomos do capítulo 13, do versículo 1 até o 9. Hoje nós vamos continuar do 10. Mas, irmãos, levamos várias passagens, e aquele que quiser acompanhar é bom. E aquele que não quiser acompanhar, que tem dificuldade, mas vamos em várias passagens. Então, Mateus capítulo 13, versículo 10. Todos acharam? Novo Testamento. Vamos ler alguns versículos. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo lhe disse: porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque qualquer que tem, versículo 12, se dará e terá mais, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, de maneira que se cumpre neles a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e se fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreendem e se convertam, e eu os cure. Amém? Então eles chegaram, que depois, continuando a parábola que eles estão continuando, eles chegaram mais tarde, perto de Jesus, junto com Jesus, procuraram Jesus sozinho para fazer essa pergunta, né? Então nós vemos aqui, também nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, diz assim, ó: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 28. Então, no capítulo 7 e no versículo 28, quando Jesus estava pregando para eles, reunido com eles, quando ele concluiu todo o discurso, então eles olharam para Jesus, viram a sabedoria de Jesus, eles admiraram da doutrina de Jesus, como que Jesus ensinava. E no versículo 29 ele diz assim: porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, por isso que Jesus falava. Por que Jesus falava com aquela autoridade que admirava? Porque Jesus era Deus. Ele tinha a palavra da vida. Jesus não precisava que nem o homem precisa ler, precisa estudar. Ele é o mestre das Escrituras.
Ele que, antes de tudo, Jesus, ele conhece as Escrituras do começo ao final. Porque foi ele que escreveu, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que inspirando nos profetas, nos apóstolos, para escrever as Escrituras. Ele fala como tendo autoridade. Então ele via a diferença. E não como os escribas. Escribas, aquele que escrevia. Por mais hábil que era para escrever tudo, ele escrevia que alguém ditava, que falava. Mas não era a autoria dele. Então aqui no versículo aqui, por que no versículo 11 agora? E ele respondendo um dia disse. Então aqui nós vemos, aqui no versículo 11, duas classes distintas de pessoas, de gente, duas classes de pessoas, nós vemos aqui. O que realmente desejava saber o caminho de Deus, e os que simplesmente eles eram apenas curiosos. Eles tinham curiosidade de saber só. Tem muita gente hoje que eles são curiosos, têm curiosidade, quer saber, mas só quer saber, mas não quer segui-lo. Então existem duas classes de pessoas: aqueles que desejam saber o caminho e segui-lo. Tem gente que tem vontade de seguir, tem vontade de pregar, tem desejo, mas não tem capacidade, não consegue aprender. E outros que têm capacidade de seguir, de pregar, de ensinar, só tem curiosidade, sabe? Aí você vai falar para ele, eu sei das Escrituras, eu já sei disso. Tem muitos religiosos nessa classe, que conhecem muito bem, mas não seguem. Conhecer uma coisa, distorce, vê o que a Bíblia diz, mas não crê. Então por isso que ele diz aqui, nesse versículo 11 aqui. Então por que a vós, no versículo 11, porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Então nós vemos aqui duas categorias que se manifestam aqui. Agora nós precisamos saber em qual dessas categorias que nós estamos. Nós queremos só saber ou queremos saber e viver e praticar? Então, e lá também no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 10, diz: e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Falei, quando se achou só. Então ele estavam perguntando de Jesus. Então, aí ele fala no versículo 12 agora aqui, ó. Ainda no versículo 12, aquele que não tem, porque a qualquer que tem, porque aquele que tem, ele quer mais. Aquele que tem, ele quer mais, quer aprender mais. Então, e se dará, ele terá mais. Aqueles que desejam ter, que aprender, eu preciso de saber, de conhecimento para me seguir, para me fazer, para me praticar. Então ele vai ter mais. Ele tem que procurar Deus, obedecer, orar e procurar e ir em frente. E ele disse assim, terá mais. Se alguém quer mais justiça, ele vai ter mais justiça. Eu quero fazer, se eu faço justiça, eu quero aprender mais, fazer mais justiça, ser mais fiel. Ele quer aprender, ele deseja. Então, a força da carne ninguém consegue. Então, tem o Espírito Santo dentro de nós, a natureza divina, que aí a gente vai querer fazer mais justiça. E isso agrada a Deus, é bom. Aí ele disse assim, e o Senhor quer dar mais justiça, através da palavra dele, do Espírito Santo, para eles. Mas aquele que não tem, ele fala,
não tem nenhum interesse, em receber mais, aí ele fala, até aquilo que tem será tirado. Não tem interesse, ele não tem. Ele não só perde o que ele teria oportunidade, o que ele poderia ter tido ganho, ele não só perde, mas inclusive ele perde então o que ele tem, porque ele não interessa. Então parece que tira dele. Deus fecha os olhos, Deus ouvido. Parece que endurece mais ainda o coração. Então aqui nós vemos aqui as pessoas que não aceitam. Então aqueles que aceitam terão mais. Os que rejeitam não terão. Eles perderão até aquele pouco que tem. Então, no capítulo 25, e no versículo 29, no capítulo 20, aqui também em 12, Mateus 25 e 29, no versículo 12, Mateus 25 e 29. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Então, qualquer que tiver, será dado. Que tem interesse de aprender, tem vontade de procura, corre atrás. Um aluno na escola, ele corre atrás, ele leva a sério nos estudos, ele vai aprender, ele vai passando de ano, ele chega a concluir o estudo. E no trabalho também, a pessoa está no trabalho físico, numa firma, numa empresa, então ele tem um alvo para aprender. Eu quero aprender mais, eu não quero ficar parado só nesse serviço, eu quero subir, eu quero aprender mais. Ele aprendendo mais, ele vai ter mais o quê? Mais ganho, mais lucros, porque ele esforça. E aquele que não esforça fica sempre no zero, fica só na seção A, porque não interessa. Então tem que ter uma escala disso aí, ó. Então aí ele vai ter em abundância. A pessoa vai só fazendo curso, ou vai preparando e vai pondo na prática. Mas o que não tem, ser-lhe-á tirado. No versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Servo inútil. Ou lançai fora nas trevas exteriores. Fora, não traga ele fora. Ele é inútil, se chama de servo inútil. E lá haver choro, haverá pranto. Pranto quer dizer choro, ele vai chorar. Ele vai ranger o dente, porque por causa de Deus, é Deus que. Então, aqui no versículo 13, agora aqui em Mateus 13. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Então aqui, para separar os que têm fome e sede de justiça dos que não têm. Mateus capítulo 13, versículo 13. Quer dizer que não desejam ver nem ouvir. Sabe aquelas pessoas que não desejam, não têm desejo nenhum? Nem ouvir, não quer entender. E portanto, por um julgamento justo, perdem esta tríplice capacidade moral. Multiplicado por 3, ele perde. Por causa que não tem interesse de ouvir, não tem interesse de ver, não tem interesse de olhar, de escutar. Versículo 14. De maneira que se cumpre neles a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Uma surdez voluntária, uma cegueira voluntária, uma estupidez voluntária,
Então esta passagem se repete de uma forma ou de outra no Novo Testamento. Então vamos ver 1 Coríntios, no capítulo 25, versículo 29. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, lhe será tirado. Eu já li, 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, aqui o apóstolo Paulo fala: nós pregamos Cristo crucificado, que Cristo já morreu e pagou os pecados, e já ressuscitou. Então nós pregamos a salvação que Cristo salva. Ele morreu, Cristo crucificado. Não estamos pregando Cristo de outra maneira, que Ele cumpriu a parte dele. A nossa salvação está completa. Então por isso ele disse aqui, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os judeus é escândalo, porque eles não creem que aquele que eles crucificaram era o Messias, era o Cristo. Eles pensam que era um homem que mereceu ser crucificado, como aqueles dois malfeitores, estava lá porque ele merecia. Então na consciência deles, eles iam: não, se eu me merece também, merece muito mais, que puseram ele no meio. Porque no meio seria o criminoso pior que tinha. Criminoso. Então ele ficou: note bem, como vamos dizer assim, se fosse que merecesse algo, você vê no trono, na Olimpíada, quando tem assim, o do meio fica, o espanhol fala creído, né? Fica tudo creído que ele recebeu uma medalha de ouro, uma taça de ouro, nos outros bronze, prata, né? Então aquilo ele vale mais. Mas na cruz foi invertido. Aquele que tinha aquela mais cruel, que merecia mais castigo, era no meio. Então Jesus dizia ser o rei dos judeus, era o rei. Então o rei usava a coroa de ouro. Então eles puseram uma coroa, zombaria, mas uma coroa de espinho. Zombaram de Jesus. E fala assim: e loucura para os gregos. Então, nós vemos isso. E aí também, o versículo 24. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o apóstolo Paulo fala: para aqueles que são chamados, aqueles que atenderam o chamado. Então, para eles, tanto os judeus como os gregos, nós pregamos Cristo e o poder de Deus. O poder de Deus de salvar o homem, por mais cruel que seja, por mais pecado que esteja. E Deus continua perdoando os seus ainda. Em Cristo Jesus, Cristo é o nosso advogado. O cristão, olha bem como é que é tão preciosa a salvação eterna pela graça de Cristo, que não perde ela. Se caso entra no pecado, tem um advogado lá perante Deus. Agora aquele que ele crê na salvação pelas obras, ele não tem nenhum advogado. O advogado dele é ele mesmo, que ele tem que fazer tudo certinho, fazer boas obras, continuar esforçando, trabalhando, até chegar no dia final. Então nós temos Jesus Cristo, nós cremos na vida eterna. Então, se caso pecamos, caímos em pecado grave, seja lá o que for, e então temos um advogado, recorrendo, pedimos perdão a Deus em nome de Cristo, está tudo perdoado. Então por isso que ele fala, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E o versículo 25 aqui no 14 ainda:
de Mateus 13. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus, Ele obtém os resultados mais nobres pelos meios mais humildes. A fraqueza de Deus, quando Deus, Ele se fez carne, que enviou o Filho dele, então o Filho dele na carne, Ele como homem, Ele foi mais fraco que os outros. Não Ele divino, Ele era Deus, mas Ele, quando Ele queria usar o poder, a glória dele, ninguém colocaria a mão dele. Mas Jesus, Ele foi humilde, Ele sofreu zombaria, Ele não reagiu à prisão dele. Então, Ele, olha, mas só que essa fraqueza é mais forte do que os homens, porque Ele era Deus. Não é que Deus é fraco, a fraqueza de Deus, Deus tem pecado, Deus é fraco, não. Deus é Deus, Ele é poder. É esse lado do Filho dele, de Deus homem aqui na terra. Então, quando Jesus se entregou, Ele se abaixou num nível mais baixo do que os anjos. Ele deixou toda a glória dele lá nos céus, o conforto que ele tinha. Aí ele se tornou fraco, porque ele estava aqui, ele só sofria. Ele sentia na pele, ele sentia sede, ele sentia fome, sentia cansaço. Então é isso. Então, agora no 14 ainda aqui também dá uma referência para Isaías capítulo 6, versículo 9. Vamos ver lá. Isaías 6, versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo. Olha, Deus, o Espírito Santo falando para o profeta. O Espírito Santo dizendo: ouvi de fato que não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então ele está falando que aquele povo, e o povo de hoje está na mesma situação, se não tiver pior. Então ele falou: vai e dize a este povo. Então o Espírito Santo hoje está falando: vai, dize para este povo que está em pecado. Ouviu, de fato, verdade, ele viu. Mas não entendeis. Você pode pregar para uma pessoa, fala, ele não entende, e vedes em verdade, mas não percebeis. Versículo 10: engorda, ele está falando aqui no versículo 10, Isaías 6:10. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então falou: então vai, engorda o coração, fica robusto. O coração do homem, o pecador, de orgulho, fica o coração deste povo, deixa, e faz-lhe pesado os ouvidos. Fala: fica pesado, para não ouvir, e fecha os olhos. Falou: então pronto, não quer ouvir? Então não vai ouvir. Vai ficar, não vai entender. Não quer ver? Então não vai ver. Não quer ouvir? Não ouçam os seus ouvidos. Então o ouvido não vai ouvir. Nem entenda com o coração, então não vai entender. E nem vai se converter e seja sarado. Em Romanos também o apóstolo Paulo, 11, versículo 8, diz: como está escrito, nós já lemos: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Esse dia de hoje vai até na volta de Cristo. Então o apóstolo Paulo citou já o que Isaías tinha dizido, como está escrito lá no Velho Testamento.
e vê um espírito de profundo sono, não acorda pela realidade. Quantos hoje, tem muitos cristãos também que não acordam pela realidade, está no sono, dormindo na vida espiritual. O dia que acordar, é tarde. Então, e não tem, e não verem ouvidos, porque para que ouve, e até ao dia de hoje, está continuando. 10, versículo do Isaías 29. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos ouvidos, vendeu os profetas e os vossos principais videntes. Videntes é aquele que, então, é o vidente que ele falava, ele tinha visão, ele falava. Aquele tempo tinha, né? Aí Samuel, para as polícias, Samuel fala, foi o vidente. Então o cara foi procurava assim, pensa tal vidente assim, é outra história, né? Então aqui nós vemos o versículo 12, versículo 18, capítulo 12, ainda. João 12, 19. João 12, 19, ou 18, marquei aqui na vez. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Uma multidão, aqui fala, porque a multidão, olha bem, a multidão lhe saiu em encontro dele, porque tinha ouvido que ele fizera sinal. Versículo 19. Disseram, pois, os fariseus entre si, olha só o que os fariseus dizem, vedes que nada aproveitaram, viu que estava seguindo, ouvindo, nada aproveitaram, eis que toda essa gente vai após ele. Quantos hoje não falam isso para os povos cristãos? Não falam talvez da mesma palavra, mas de outra maneira. Olha, esse povo está indo, seguindo a crença, com Bíblia debaixo dos braços, fanático nas igrejas. Falei, olha, que aproveita tem, você largar o mundo, largar aquela vida, para seguir crentes, diz assim. O povo não quer saber disso. Eles querem seguir, quer Deus, mas quer o mundo junto. Aí fala assim, ó, vede que nada aproveitaram, eis que toda essa gente vai após ele. Agora versículo 39. Por isso não podiam crer, então Isaías disse outra vez, versículo 40. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos, compreendem com o coração, e se converte e os procure. Então Isaías ele disse aqui, por isso não podiam crer. Por que eles não podiam crer? Porque eles não viam, eles não tinham fé, eles não procuravam. Aí fala assim, então Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu e o seu coração. Ficou cego, vendo e não vendo a realidade, a verdade, como que é a doutrina da Bíblia. Quantos hoje estão fascinados numa religião, numa igreja, e não vê a realidade, não vê o que os apóstolos ensinaram, não vê o que a Bíblia ensina. Então, a fim de que não veja com os olhos e não compreenda no coração da alma, e se converta e os procure. Ele cura esse pecado da condenação original que vem de Adão e Eva. Ele salva. Por isso que ele disse aqui, agora o versículo 15, Mateus 13. Porque o coração desse povo está endurecido. Realidade isso. O coração desse povo, Jesus disse aqui, Mateus, está endurecido. Esta é a razão de sua estupidez espiritual. E, portanto, o rejeita Cristo, rejeita a vida espiritual,
mas não rejeita a vida carnal. Ou aceitando, começa com o coração e depois começa e depois não continua. Então ele disse aqui, ó, e ouviu de mau grado, versículo 15, com os seus ouvidos. Escutaram repetidas vezes, mas de mau grado. E pouco se importavam no que escutavam falar de Jesus. Jesus dizendo, até que perde inclusive o que eles tiveram. E se fecharam os olhos, deliberadamente fecharam os olhos, ou fizeram ainda nascer das provas irrefutáveis, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreende, se converta e procure. Em Zacarias capítulo 7, versículo 11, também diz que eles, porém, não quiseram escutar. Zacarias 7, 11. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, sabe? Está falando lá de ombro, não importa. E ensurdeceram os seus ouvidos, ficaram surdos, não queriam ouvir, para que não ouvissem. Veja só que, como o povo não quer escutar, não quer ouvir, ainda dá de ombro. É triste, irmãos, não todos sabem. Quando você fala com uma pessoa, ou o pai fala com o filho, ele faz assim, dá de ombro, né? É ruim. Ele fala assim, não importa. Falar assim, eu no meu tempo, eu nunca fiz isso com meu pai. Falar, nunca, jamais fizesse isso. Os filhos às vezes fazem. Que eu me lembro, meus filhos também não fizeram para mim também. E também lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 também. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, quer dizer, voltando a mentiras. 2 Timóteo 4,4. E desviarão o ouvido da verdade. Está pregando o lugar que está pregando a verdade? Não quero ouvir. Mas ele vai voltando às fábulas, quer dizer, às mentiras. Só coisa que agrada. Então é que aí ele disse ainda em Hebreus, em capítulo 5, versículo 11. Do qual muito temor, quer dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Hebreus 5,11, do qual muito temos que dizer. O apóstolo está dizendo, olha, do qual muito temos que dizer, tem muitas coisas que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. O versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais como necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então aqui o apóstolo está falando que pelo tempo, já de tempo de vida espiritual, o tempo de igreja, já deveria ser mestre, já devia ensinar alguém. Mesmo um pouco teria que ensinar as pessoas que não sabem. Por exemplo, as pessoas que não chegaram à fé. Pelo tempo que ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, desde quando começou, desde quando teve a profissão de fé, quando começou de novo, o rudimento das palavras, dos primeiros beabá das palavras de Deus, e vós haveis feito tais como necessitais de leite, como diz lá em 1 Coríntios, leite.
E não desfora do mantimento duro, do mantimento pesado. A igreja ela deve estar preparada para ouvir qualquer mensagem, qualquer estudo, correção, que fala contra o pecado de verdade. Que o mundo está, o mundo entrando na igreja, ou a igreja saindo, alguém para o mundo, precisa para ouvir falar. Irmãos, eu fico admirado, que nem na igreja lá no Memorial de Baú, hoje foram culto na casa do Éder. Foram 30 membros de lá, não sei, lugar onde vai tudo só animado para ir. Chega na igreja lá, eles vão no culto. Lá naquela igreja, esses irmãos naquela igreja, lá não tem ninguém envolvido com bola, com jogo de bola, com time. Não tem. Então os irmãos lá assim, trabalham e vão na igreja. O dia de folga eles vão tomar um lanche, não é pecado isso. Mas não fica atrás de deixar culto para ir atrás de campeonato, etc. Não é que é pecado jogar bola. Agora o cristão tem que ver, se ele fosse um profissional que ganhava daquilo, vivia daquilo, estava certo. Vai fazer de escravo uma coisa dessas aí? Então aqui no versículo 13 fala, porque em Hebreus capítulo 5, versículo 13, de 11, de 12 ao 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, enraizando o costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Enraizando o costume, por ele estar acostumado com o mantimento sólido, ele está acostumado a ir na igreja, estudar na Bíblia, de aprender mais. Ele tem o sentido exercitado, vai exercitar para discernir. Ele tem o pensamento dele, ele sabe discernir o bem e o mal. Se ele não aprender bem a doutrina, o que é pecado, o que não é pecado, ele não vai saber discernir o bem e o mal. O 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então este é o grupo que tem vontade de conhecer, que ele está chamando de bem-aventurado, e que tem vontade de conhecer o Senhor como Ele é, de uma maneira ainda melhor, que é aceitando a Ele. Ele quer conhecer o Senhor, bem, está bem perto, quer o companheirismo do Senhor. Como é que uma pessoa vai conhecer a outra? Por exemplo, o namorado está namorando uma moça. Hoje é um pouco diferente, vamos falar o sistema antigo, né? Para ele conhecer bem ela, ele tem que casar com ela. Depois de que casa, ele vai conhecer bem como é que é. Então tem que conviver junto para poder conhecer. Então quem convive mais com Jesus, com o Senhor, ele vai conhecer mais, ele vai aprender mais. Ele sempre deve estar andando com Jesus, está junto dele. Agora ele afasta do Senhor. Não é Deus que afasta do homem, não é o Senhor que nos abandona, é nós que abandonamos Ele. É nós que afastamos e vai. Ele deixa, porque nós somos livres. Ninguém é obrigado a vir na igreja, é obrigado a vir. Deus não quer ninguém nada, obrigação. Não agrada a Deus. Deus quer que venha por amor. Amar as coisas de Deus. Amar. Então, onde começamos, vamos parar. Então se aproximaram os discípulos e disseram-lhe, porque ele lhes fala por parábolas. Então eles aproximaram os discípulos, aproximaram de Jesus. E nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, então nós devemos aproximar como se nós vamos fazer a pergunta para ele. Vamos ver aqui na palavra dele. Vamos aproximar, vamos imitar os discípulos. Sempre está aproximando, não afastar.
Você viu só que Tomé, um pouquinho que ele afastou, ele perdeu uma oportunidade. Quando Jesus apareceu com o corpo glorificado, na sala onde ele estava, pronto. Aí depois Tomé chega no dia todo fazendo do discípulo, o Senhor apareceu. Não, eu não acredito. Tem muitos Tomé hoje, tu quer? Aí falou, não, eu tenho que ver ele para me crer, eu tenho que ver. E tocar o dedo ainda, não estava bom ver ainda, né? Tem que tocar no dedo. E tem muitos nessa situação. Você sabe que o mundo imita, quando eles vão falar, tem que ver para crer, fala, sou Tomé. Tem que ver para crer. Por que não pega a outra parte da Bíblia inteira? Quando ele ia falar de fé, eu sou freio, sou igual a Jó, pronto. Então eles usam essas coisas. Mas por que não pega a Bíblia toda então? E eu tenho a paciência de Jó, que ela tem a paciência de Jó. Usa essa frase. Mas é fiel igual a Jó? Se tem para Jó, tem paciência e tem a fé. Amém? Que Deus abençoe, que estaremos amanhã aqui novamente, se Ele permitir. Que nos vamos cantar. Qual o hino? Escrava resgatada? 402. Qual? 402. Escrava resgatada? Yeah.